Então, pessoal, agora nós vamos para outra classificação da oração subordinada substantiva, que é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Vamos ao exemplo. Desejo que todos venham. Vejo que as coisas não andam muito bem no país, né? Faltou um errinho aí de digitação. Então, aqui a gente vai analisar a oração. E o que é a oração subordinada substantiva objetiva direta? Ela vai exercer? Ela vai exercer a função de objeto direto e não vai possuir uma proposição aqui. Então, se você for analisar o verbo aqui, a oração principal, que é desejo, né? Eu desejo. Desejo o quê? Desejo isso aqui, que todos venham. Então, eu desejo, minha oração principal, que todos venham, é o meu objetivo direto. É como se fosse a minha oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que vai completar o sentido da minha oração principal. E no segundo exemplo, vejo o quê? Vejo isso, que as coisas não andam muito bem no país. Vejo, eu tenho aqui um verbo, o verbo ele precisa de quê? De um complemento verbal. Qual é o complemento verbal que o verbo precisa? Ele precisa de um objeto, ou direto ou indireto. Como aqui não é ligado por preposição, a gente tem um complemento verbal, né, um objeto direto. Então, a gente tem uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, vejo é a minha oração principal, que as coisas não andam muito bem no país, é a minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, corrigi aqui o errinho que estava. Continuando. E a objetiva indireta? A oração objetiva indireta, ela vai exercer a função de objeto indireto, vai possuir uma preposição obrigatória que vem depois de um verbo. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Temos necessitamos, quem necessita de alguma coisa. Necessitamos de quê? De que todos nos ajudem. Então, necessitamos de que todos nos ajudem. Quem necessita de alguma coisa. Então, o meu verbo aqui, ele precisa de um complemento verbal, de um objeto indireto. Porque tem a preposição tem a presença da preposição de. Necessitamos de que todos nos ajudem. Necessitamos é a minha primeira oração, a oração principal. E nós temos de que todos nos ajudem, uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Deixa eu colocar aqui a palavra substantiva para vocês não confundirem essa oração com outras classificações. Eu não coloquei nesse exemplo aqui também, né? Vamos colocar para ficar mais fácil de vocês analisarem. Então, olha aqui. Esqueci-me. Quem se esquece de alguma coisa. Olha a preposição de. Esqueci-me de que você aniversaria hoje. Eu tenho aqui um objeto indireto, né? Eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque ela completa o sentido do meu verbo e possui uma preposição obrigatória. Então, eu tenho a oração principal, esqueci-me, e de que você aniversaria hoje é minha oração subordinada substantiva objetiva indireta. Agora vamos para a oração completiva nominal. A oração completiva nominal, ela exerce a função de complemento nominal de um nome da oração principal. Lembra lá nos exemplos anteriores, a gente viu que o objeto direto, a oração subordinada substantiva objetiva direta e a objetiva indireta, elas fazem complemento do
verbo, né? Completa o sentido de um verbo. E a completiva nominal, ela completa o sentido de um nome da minha oração principal. Então, aqui vamos aos exemplos. Tenho esperança de que ela ainda volte. Olha aqui o verbo ter, né? Tenho. Esperança é o nome. Tenho esperança. Esperança de quê? De algo, de alguma coisa. Então, essa oração subordinada substantiva completiva nominal, ela completa, que ela é completiva nominal porque ela completa o nome esperança. O nome esperança, que faz parte da minha oração principal. Outro exemplo. Tenho esperança na juventude. Eu tenho aqui outra oração principal, tenho esperança. Na juventude é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Completa o nome esperança.